Abre o Microsoft Word. Apareceu isso aqui. Microsoft Word 2007. Microsoft Word 2007. Esse programa é um programa específico para textos. Então ele é um programa editor de textos. Microsoft Office Word 2007. Não confundam, porque também tem o WordPad. Esse WordPad é um editor mais simples, só para a gente poder aprender a usar o teclado. Em todo computador? Esse WordPad tem em todos os Tem computadores. Microsoft 2007, sabe a configuração de programa? Tem que estar Microsoft Office Word 2007. Para quem não sabe, Word em inglês é palavra. Não é muito. Não, professor. Word. O único que tem. Então ele é um editor de palavras, editor de textos. Microsoft Word. Aqui, ó. Velho, R$50 pelo mensal, cada aula. O que? Cara, tá comprando boné. All Star também. All-Star da Nike. Isso é novo. Então vamos, ó. Todas as aulas, quando vocês abrirem o Word, eu já falei isso, você já deve ter anotado. Todas as aulas, quando a gente for usar o Word, quando a gente abrir ele, nós vamos fazer as configurações básicas para poder começar a trabalhar com ele, que é as configurações da tela. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o zoom da tela, o tamanho, como é que a página vai ser exibida. Aqui embaixo, ó, tem o zoom. Então tem a seta para mais, seta para menos. Aqui ele está me mostrando que a minha tela está em 180%. E esses livrinhos do lado aí? Tá. Aqui está mostrando que a tela está em 180%. Nós vamos colocar em 100. Eu já mostrei, vou mostrar de novo. Eu posso tanto usar o mais ou menos para aumentar ou diminuir. Ou eu posso dar 2 cliques aqui no número que está a porcentagem e colocar o número aqui direto, ó. Então todas as vezes, primeira coisa, você vai vir aqui e colocar 100%. Segunda coisa, o modo como o papel vai ser exibido na tela. Aqui, ó, eu tenho layout de impressão, leitura em tela inteira, layout da web, estrutura de tópicos e rascunho. Isso aqui são modos diferentes dele exibir o texto na tela. O que a gente usa, o padrão do Word, é o layout de impressão, que está o primeiro. Mas nem sempre ele abre nesse modo, então você confere. Se não tiver no layout de impressão, você muda. Então aqui, ó, eu tenho esse modo, que é o tela cheia. Aí eu tenho que fechar aqui em cima. Depois eu tenho layout da web, ó, estrutura de tópicos e rascunho. Então nós vamos usar sempre o layout de impressão. Você pode mudar por aqui, você pode usar aqui, aqui é um atalho. Essas mesmas opções tem aqui no menu exibição, ó. Layout da web, estrutura de tópicos, rascunho, leitura em tela inteira, layout de impressão. Então eu posso tanto mudar em exibição quanto nos atalhos aqui no final da tela. Outra coisa que vocês vão colocar é a régua. Aqui em cima eu tenho a régua superior e aqui eu tenho a régua lateral. Algum está sem régua? Então às vezes o Word pode abrir sem régua. Se ele abrir sem régua, você adiciona. Aonde está? Exibição. Esse menu exibição aqui, o nome já diz, exibição, exibir na tela. É tudo relacionado ao que vai aparecer na tela do Word. Então aqui tem a opção de régua, ó. Se eu tirar a régua, some. Se eu marcar a régua, visualiza. Por fim, nós vamos aqui em layout da página e vamos configurar as margens.
Aqui eu tenho algumas configurações já prontas de margem, que é a última configuração personalizada, normal, estreita, moderada, larga, espelhada. E aqui embaixo eu tenho margens personalizadas, se eu quiser colocar os valores manualmente. Então eu vou clicar aqui e aí ele vai deixar eu digitar os valores manualmente. Você só tem que saber onde está a régua superior, onde está a inferior, onde está a esquerda e a direita. Você tem que entender qual que é cada uma delas para você poder mudar do jeito que você quiser. Nasceu de quantos meses? 3? Ó. Ó. Superior. O que é a margem superior? Está em cima, né? Vocês só precisam entender o seguinte: as margens estão nas réguas, tá? Então aqui eu tenho uma régua, não tem? Essa régua, ela tem uma parte branca e ela tem a parte azul, ó. Tá? A parte azul são as margens, ó. Essa aqui é uma margem, essa aqui é outra margem. Então no caso, essa aqui é que margem? Que lado que tá da tela? Do lado esquerdo. Então essa aqui é a margem, essa aqui é a margem direita. Agora aqui na régua lateral, que margem vai ser essa aqui? Essa aqui é a margem superior. Vou fechar aqui para a gente poder rolar. E lá embaixo, essa é a margem inferior. Eu vou diminuir aqui o zoom da tela para a gente poder ver a página inteira, para vocês verem as margens, ó. Margem superior, margem inferior, margem esquerda, margem direita. Quando eu alterar os valores, automaticamente, se eu alterar para mais, essa cor azul vai aumentar na régua. Se eu diminuir, a cor azul também vai diminuir. Entenderam? Então vamos voltar lá, o layout da página. Margens. Margens personalizadas. Vamos colocar valores altos para a gente poder visualizar a diferença, ó. Margem superior, tá aqui ela. Ela está em quanto? 2,5. Você pode usar a seta para baixo para diminuir, seta para cima para aumentar. Ou se você quiser, você seleciona o texto lá dentro e digita, ó, vou colocar 5. Inferior também eu vou colocar 5. Esquerda, essa aqui, vou colocar 8. E direita, vou colocar 8. Tá aqui. Então coloquei superior 5, inferior 5, esquerda 8, direita 8. O que vai acontecer com essa barra azul? Aumentar. Olha só, vou dar um OK. Olha lá. Quer dizer que o meu espaço para digitar o texto é só esse espaço em branco, ó. É esse pedaço em branco. Olha só, vou mostrar para vocês, ó. Se eu começar a digitar o texto, ó, o texto só vai ficar nesse pedaço, ó. Ó. Não, aqui tá pequeno porque eu diminui a visualização. Ó. Vou copiar o texto aqui, ó. Olha só. Agora eu vou só aumentar a visualização para vocês poderem ver. Tá vendo? Ó? O texto só fica onde está branco na régua, porque isso aqui é o espaço para digitar. O que ficou em azul são as margens. Nas margens o texto não aparece. Eu não consigo digitar onde tem margem. Entenderam? Vamos voltar ao normal agora. Margens. Qual que é o padrão para a gente usar? O padrão é 2,5 na superior, 2,5 na esquerda, 2 aqui na esquerda e 2 na esquerda. 2,5 na esquerda.
Superior 2,5, inferior 2,5, esquerda 2, direita 2. Ok. Olha só, o texto já ocupou mais espaço da folha. Entenderam? Faz o que eu fiz aqui, ó. Digita uma quantidade de letras aí. Eu vou apagar, ó, só para vocês entenderem, ó. Vamos digitar, ó. Qualquer coisa não precisa digitar texto, vai pondo letras sequência, só pra gente poder ver, ó. Pode até ficar segurando se você quiser, ó. Segura, deixa ele digitar, ó, deixa digitar 3 linhas, ponto final. 3 linhas, ponto final, não tem problema. Não tem problema. Depois do ponto eu vou dar Enter. Quando eu der Enter, o cursor, que é esse negócio que pisca, vai passar para a linha. E aí ele vai abrir outro parágrafo. Parágrafo. Então eu tenho o primeiro parágrafo. E aqui eu tenho o segundo parágrafo. Vou fazer o segundo parágrafo com 4 linhas. Ponto final. Enter, vai abrir um novo parágrafo. Então agora eu tenho 3 parágrafos. Vou fazer 4 parágrafos. Porque eu não gosto de número ímpar. Eu gosto de par. Pode fazer que nós vamos usar algumas ferramentas aqui. Eu não gosto de número ímpar, só par. Mas. Outro parágrafo. Oi? Vantagem todos com 3 linhas. Escolhe, bonitão. Você não é bonito não, velho. Eu chamo você de bonitão, todo mundo ri. Quando é assim é que você é feio. Quem é feio? Coitado. Ó, você acha ele bonita? Quem é feio, coitado, você viu, Thiago? Ah, você tá falando dele? Não, agora você quer disfarçar. Pronto? Acabaram de digitar? Não, Peca. Quantos parágrafos eu tenho? 4. 4 parágrafos. Presta atenção aqui em cima na régua. Aqui em cima eu tenho 3 marcadores. Eles estão no ponto 0 da régua. Ponto 0. Aonde que é o ponto 0? É a divisão da parte azul, que é a margem, com a divisão da parte branca, que é texto. Então está na parte 0. Aqui eu tenho 3 botões. Se você colocar o mouse em cima, ele vai te mostrar o nome, ó. Recuo. Mostra o nome. Recuo à esquerda. À esquerda. Ficou lá. O de cima, Deslocado. deslocado. E o de cima de todos, recuo da primeira linha. Então são 3 botões diferentes. Cada um que eu mexer acontece uma coisa diferente. Então, por exemplo, ó, cursor. Aonde o cursor está piscando? Aqui embaixo. Então qualquer alteração que eu fizer aqui vai ser aplicada em qual parágrafo? No 4º. Mas eu quero mexer no primeiro parágrafo. O que eu tenho que fazer? Clicar em qualquer lugar do primeiro parágrafo com o mouse, ó. Aí o cursor tem que ficar piscando lá. Então ele tem que ficar piscando o primeiro parágrafo, em qualquer lugar. Agora eu vou alterar, ó. Qual que é a primeira linha do parágrafo? Essa aqui. Entenderam? Então vamos supor o seguinte, ó. Eu quero que a primeira linha do parágrafo comece no número 4. Ou seja, na régua no 4. Então tá aqui, ó. Vou mexer o primeiro ponteiro lá em cima, ó. Recuo da primeira linha. Se eu arrastar ele para o 4, a primeira linha do parágrafo vai começar no 4. Entenderam? Alguma dúvida ou não? E as outras linhas do parágrafo, eu quero que comece no 1,5. Então qual que eu vou arrastar? Esse aqui de cima, ó, recuo deslocado. Eu vou colocar no 1,5. Olha lá, ó. As outras linhas do parágrafo, sem ser a primeira, começa no 1,5. E o que acontece se eu clicar no quadradinho de baixo? Se eu clicar no quadradinho de baixo, ele move os dois, ó, ao mesmo tempo, ó. Entenderam? Então cuidado para não clicar nele. Ah, tá.
Agora eu quero fazer a mesma configuração que eu fiz no primeiro, eu quero fazer nos 3 outros parágrafos. Preciso fazer um por um? Ou tem jeito de fazer tudo de uma vez? Tem que selecionar. Selecionar tudo, ó. Quando eu seleciono tudo, aí ele vai fazer para os 3 parágrafos, ó. Recuo da primeira linha, o 4, recuo deslocado, 1,5. Tá pronto, ó. A partir do momento que eu der Enter, estou aqui no final do texto. A partir do momento que eu der Enter, ele já copia o formato do parágrafo de baixo, ó. Parágrafo de baixo. Foi com 4. Começou e as próximas linhas no 2. Testa aí, vê se deu certo. Entendeu? Malandro. Agora você pensa em parar. Isso, 5 parágrafos. Entre os parágrafos, entre cada parágrafo eu tenho um espaço maior aqui da linha. Então, o primeiro parágrafo, para pular para o segundo, o espaço da linha é maior. Do segundo para o terceiro também, e assim vai sucessivamente. Esse espaço eu posso tirar, ó. Eu posso selecionar aqui, início, aqui eu tenho espaçamento entre linhas. Eu venho aqui, clico remover espaço depois do parágrafo. Olha lá, ele juntou o texto, ó. Porque tem texto que não pode ter aquele espaço maior. Agora, se você quiser se você quiser, ó, se você quiser começar o texto no Word, Deixa eu ver o nome. Espaçamento de linhas. isso. Se você quiser começar o texto no Word e que ele não dê aqueles espaços lá para depois precisar tirar, o que você faz? Aqui no recuar você põe 0, ó. Já configura ele como... Não, não é aqui não. Desculpa, aqui ó, já tá, ó. Espaçamento 0 e 0, porque eu tirei. Lá em outra página. É. Porque ó, se eu abrir um Word diferente, eu vou abrir um outro aqui, ó. Se eu vier aqui no layout da página, ele aparece aqui com espaçamento 10, tá vendo? Então quando eu começar a digitar o texto, ele já vai dar o espaçamento 10 no final do parágrafo. Olha lá. Então, antes de eu começar o texto, se eu quiser já tirar o espaçamento, em vez de ficar tirando depois, é só vir aqui e já colocar como 0. Então, aqui está o texto. Entenderam essa parte? Então, esse aqui é o principal para a gente poder começar. Beleza? Uma coisa que a gente usa muito também é a parte de formatação de texto. Vou mostrar rapidinho, depois a gente vai fazer um texto. Formatação de texto está aqui no início. Então o que a gente pode mudar no texto? Eu posso mudar o tipo de letra, posso mudar o tamanho, a cor, o alinhamento. Posso colocar do lado esquerdo, do lado direito, centralizar e justificar. E eu posso mudar, colocar efeitos. Posso colocar efeito de negrito, itálico e sublinhado. Depois tem mais alguns que a gente vai ver. Então eu vou mostrar rapidinho, depois vocês vão fazer um texto de 10 folhas. Bom, aqui esse é para digital. Ó, vocês já viram isso aqui, né? Vou mostrar rapidinho, depois eu vou mostrar um mais avançadinho aqui, ó. Seleciona o texto, tipo de letra. Você pode escolher aqui, tem de A a Z. Todas as fontes, aqui a gente chama de fonte, estão em letras maiúsculas, em ordem alfabética, ó. Todas com A, B, C e assim vai sucessivamente. Aqui em cima aparecem as últimas que eu usei. Tá aqui, ó, fontes usadas recentemente. Então as que eu usei por último aparecem aqui em cima. Se eu souber o nome da fonte, eu não preciso ficar procurando. Por exemplo, se eu quiser uma fonte que chama Times New Roman, é só eu digitar lá em cima, ó. Times. Aqui, ó. Ele já automaticamente procura as letras com T, ó. Tamanho.
Eu tenho 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Suponhamos que eu quero o número 15. Como é que eu faço? Só digitar aqui. Se eu quiser o 15, não tem na lista. Eu digito 15, Enter. Negrito. Tá aqui o N. Se eu quiser aplicar, ó, o que vocês precisam prestar atenção é o seguinte. Quando o efeito aqui eu tenho negrito, itálico e sublinhado. Os 3 efeitos. Quando o negrito está aplicado no texto, ele fica como se tivesse uma luz acesa. No caso aqui, nenhum deles estão aplicados. Quando eu clicar no negrito, ele fica como se tivesse uma luz acesa. E aí a letra fica mais forte. Né? Se eu quiser colocar o itálico, vai acender com uma luzinha e a letra cai para direita. Se eu quiser aplicar o sublinhado, é um traço embaixo. Se eu quiser tirar, é só aplicar de novo. Só clicar de novo. Ó. Tirou, tirou e tirou. Tudo bem até aí? Cor. Aqui é fácil. Aqui eu tenho a cor da fonte. Eu posso escolher a cor que eu quero. Por exemplo, vou escolher amarelo. E aqui do lado, onde está AB, chama cor do realce. É o fundo, ó. Eu coloquei amarelo, vou colocar fundo preto. Olha lá como é que ficou. Se eu quiser tirar, como é que eu faço? Seleciono o texto de novo. Realce. Sem cor. A fonte automática. Espera aí, tá assim. Fonte automática. E aqui os alinhamentos. Eu tenho alinhar à direita, à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificar. Aqui é texto alinhado à esquerda, centralizado, as linhas ficam todas para o meio. Alinhar à direita, o alinhamento começa do lado direito. E justificar, ele acerta dos dois lados. Isso aqui é bom vocês entenderem, ó. Vou clicar em qualquer lugar, só para entender, ó. Alinhar do lado esquerdo. Aqui agora já não fica mais. Professor, Sim, senhor. eu cliquei em esse justificar. Ele alinha dos dois lados. Ele Então, alinha tanto do aí lado ficou esquerdo igual- quanto direito. Aquele lá ficou uma pra lá, a primeira linha. É para poder aqui, ó. Não, agora o meu ficou, ó. É o meu tá desse jeito. Por É. quê? Deve ser alguma coisinha aqui. Geralmente não fica, não. É algum... Ó, tá vendo? Esse aqui já ficou certo, ó. Entendi. Faz em todos aí. Depende do tipo de letra, né? Vou dar um enter aqui, ó. Eu vou colocar um texto, um título aqui, ó. Texto zoeira, certo? Vou centralizar aqui. Tá vendo que o texto não ficou no centro certo do papel? O texto zoeira, pus centralizar, não pus? Ele não tinha que ficar no centro certinho do papel, mas ele está mais pro lado direito, não tá? Alguém sabe por quê? Por causa do negócio 4 aqui. Por causa disso aqui. Quando eu fizer o título e quiser que ele fique no meio, o título não pode começar no 4 e no 1,5. Tem que ser tudo no 0, olha lá. Aí ele ficou no centro do papel. Então olha só, vou selecionar o texto zoeira e aqui eu tenho as formatações de fonte, tá vendo? Ó? Todos esses quadrinhos aqui, eles estão dentro desse quadro maior aqui, ó. Como é que chama esse quadro maior? Fonte, ó. Tá? Então dentro desse quadro maior eu tenho uma setinha para baixo, que ele me abre outra caixa de fonte, ó. Tá vendo que são as mesmas opções, ó? Fonte aqui, fonte aqui. Negrito itálico, normal e negrito itálico, tá aqui. Tamanho e tamanho. Cor da fonte, cor da fonte. E aqui eu tenho sublinhado, ó, sublinhado, sublinhado. Então aqui eu posso ter mais opções de sublinhado, ó. Eu posso escolher o tipo da linha do sublinhado, ó, tipo de linha, e posso escolher a cor do sublinhado, ó.
E aqui ele me mostra como é que vai ficar o texto. Posso colocar esses efeitos aqui também, ó. Sombra, olha só, contorno, relevo, baixo relevo, versalete, todas em maiúsculo, oculto. Então aí você escolhe o efeito, ó. E aí o texto fica lá. Vou só mudar o tamanho aqui para poder ficar mais visível. Como é que faz para escrever o tema em cima? Entrou aquele negócio de cabeçalho de novo. Que é o seguinte, ó. Eu vou desfazer aqui para mostrar. Vou desfazer esse setinho aqui, ó. Desfaz todas as ações, ó. Então tô aqui, ó. Presta atenção, ó. Eu quero colocar o título. Só que eu não tenho linha para cima, ó. Se eu clicar aqui não dá linha para cima. Então o que eu tenho que fazer com esse parágrafo? Descer ele uma linha para baixo. Descer só pode ser para baixo, né? Como é que eu faço para descer o texto? Coloco o cursor no começo do texto e aperto Enter. Vou apertar 2 vezes. E aí o texto vai descendo e abrindo linha para cima. Então aqui ele abriu 2 linhas. Clico aqui em cima. Primeira coisa, vou colocar o título. Volto o recuo deslocado para o 0. Volto o recuo da primeira linha para o 0. Centralizo o texto e digito, ó. Depois seleciona e formata do jeito que você quiser, ó. Tipo de letra: cordel, negrito, cor 16. Vou colocar relevo. Aqui tem alguns que só ficam, ó, aqui eu consigo colocar sombra e contorno. Se eu escolher relevo, ele tira os dois, porque o relevo só aceita esse efeito sozinho. Baixo relevo também. Então eu vou colocar contorno e sombra. Vou colocar o sublinhado, esse aqui espaçado, e a cor laranja. Outra coisinha que eu vou colocar aqui só para vocês verem, ó. Texto zoeira. Vocês lembram qual que é o símbolo da água em química? H2O. Não é isso? E o símbolo da água fresca? Não, da água fresca. H2O 24. H2O 24. Então olha só. O H2O 24, o 24 eu vou colocar ele em cima. Então olha só. Eu venho aqui no fonte e aqui eu tenho sobrescrito e subscrito. Subscrito é embaixo, sobre em cima. Olha só, vou colocar sobrescrito no 24, ele ficou em cima, e no 2 eu vou colocar subscrito. Olha lá. Aqui, ó, no fonte, na setinha para baixo. O 24 é o que? Subscrito? Sobre escrito para cima, e o 2 subscrito. Entenderam? Essa parte a gente finalizou, que é a parte de texto e formatação. Aí depois nós vamos para a segunda parte, vocês vão fazer um texto, depois nós vamos para a segunda parte, que é outra coisa. Beleza? Então pode fechar o Word aí e abrir outro. Fecha esse, não precisa salvar, e abre outro.